Boa noite para você que curte a Rede Relâmpago e seus programas sensacionais, super didáticos, vitaminados, legais à beça. Para você que curte a Rede Relâmpago, estamos aqui agora mais uma vez ao vivo. Agradeço muito a presença de todos. Agradeço a você que curte a Rede Relâmpago já há 4 anos, desde 29 de junho de 2020, isso mesmo. Desde 29 de junho de 2020, estamos aqui fazendo lives maravilhosas com nossos 10 especialistas sensacionais, cada um de uma área, trazendo programas de várias vertentes e trazendo para você, claro, programas que são cereja do bolo, né? O Relâmpago Entrevista, por exemplo, que é hoje com o nosso escritor, biógrafo e jornalista Marcos Eduardo Neves. Já vou chamar ele, é um super escritor. Daqui a pouquinho você vai saber um pouco mais sobre a história, sobre a vida pessoal e profissional desse grande artista. E o seguinte, antes de tudo, eu quero te fazer um convite, um convite para você. Você sabia que todas as lives da Rede Relâmpago estão no YouTube? Isso mesmo, estão no YouTube e no canal da Rede Relâmpago no YouTube. Basta você acessar no YouTube, lá no campo de pesquisa, e colocar Rede Relâmpago, pronto. Você já tem acesso a todas as lives, desde a primeira, lá em 29 de junho de 2020, até a última que a gente fez. E daqui a pouquinho essa live aqui do Relâmpago Entrevista com o Marcos estará lá também no canal da Rede Relâmpago no YouTube. Deixa eu mandar o meu boa noite para o Diego Jacob, que já está aqui, e também o nosso convidado. Olha aqui, deixa eu convidar ele aqui. Opa, já mandou até o convite aqui da câmera para o jornalista. Seja bem-vindo, Marcos Eduardo Neves. Aliás, falando Carlos, olha, é Marcos Eduardo Neves. Seja bem-vindo. Vamos ver? Obrigado. Que prazer estar contigo aqui, Vitor, com a Rede Relâmpago, com todos vocês aqui nessa live que vai ser maravilhosa sobre o nosso icônico Galinho de Quintino, né? Legal. Olha o Marcos aí. Marcos, eu não sei se você consegue me ver no vídeo. Eu não consigo ver você aqui embaixo, não. Não sei se é algum problema no Instagram. Ué, você consegue? Eu também não estou te vendo, não. Essa é verdade. Não? Será que eu saio e entro de novo, então? Vamos fazer isso, então? Vamos lá? Eu vou Vamos sair lá agora. poder... Um instantinho. Então vai lá. Sai e volta. Vamos lá. Ó, gente, o Marcos vai fazer um teste ali de sair e voltar, porque ele não estava vendo aqui, né? A gente aqui dividindo tela. Vamos ver agora. Vamos ver. Daqui a pouquinho ele vai entrar novamente aqui na live, e aí nós vamos novamente conversar. Dá uma boa noite aqui para Ellen Kathleen. Beijo para Ellen Kathleen, está por aqui também. Boa noite, Ellen. Boa noite também para Fabi Alves. Marcos Eduardo Neves vai falar um pouco mais sobre, não só pelo livro do Zico, não, gente. Não é só pelo livro do Zico, não. Ele vai falar sobre toda a carreira dele. A carreira dele é sensacional. Deixa eu colocar até aqui, ó. Vamos lá? Aqui, Relâmpago Entrevista especialíssimo com o Marcos Eduardo Neves, que é o cara. Vamos lá, isso. Escritor, biógrafo, jornalista. O cara é o cara. Vamos lá. Tem aparecer, gente. O que está acontecendo aqui, eu não sei. Mas, Vitor, eu dei uma olhada aí, porque tem um certo delay, e a live ela fica perfeita para os espectadores. Eu acho que vale a pena perguntar a alguém aí. O Dorival aqui, o Dorival da torcida entrou. Será que ele está vendo os dois? Tem como dizer para a gente? Vamos lá. Era isso que eu ia fazer mesmo, eu ia perguntar. Atenção, a galera que está aí, está conseguindo ver os dois? O Vitor e o Marcos? Vocês estão conseguindo ver os dois? Os dois, assim, ó, um em cima e outro embaixo? Coloquem aí, por favor. Dorival, você que está aí, está respondendo. Vê aí, ó. O Vitor, os dois? Fábia, está conseguindo ver os dois? Ótimo. Marcos, não então, tem problema. Tá bom, eu não estou te vendo, Vitor, uma pena. Mas é bom que você não me veja também, porque eu estou de óculos. Eu acho que é a primeira live que eu faço de óculos. A idade vem chegando e a gente não consegue mais, cara. Pelo celular fica difícil para mim. Mas que ótimo. Então tá tudo bem. O que importa, por exemplo, depois que a gente gravar, né, acabar a entrevista, a gente, claro, vai ver a entrevista, os dois lá, um do lado do outro. Marcos, mesmo eu pude ver quando eu saí para voltar, que aconteceu isso. Aí tinha um certo delay de 2, 3 segundos e tava nós dois lá. Então tá tudo tranquilo. Fica tranquilo que a live vai ficar boa. Maravilha. O Dorival, obrigado, viu? Beijo. O Instagram tá com esse problema que ele está dizendo. Ô, Marcos, primeiro, antes de tudo, eu quero te agradecer por ter aceitado o convite
para esse Relâmpago Entrevista super especial, para a gente falar um pouco sobre a sua carreira, sobre a sua vida pessoal e profissional. Não só o livro que você vai fazer o lançamento agora em março, né, que é o Efeito Zico, sim, mas também de todos os outros livros e obras que você fez na sua carreira. A gente vai passar limpo a sua carreira aqui no Relâmpago Entrevista de hoje. Quer mandar um beijo, um abraço para alguém? Por favor, fique à vontade. Eu quero mandar um abraço muito forte para o Zico, né? Eu acredito que ele teve, eu conheço, ele deve estar gravando algum podcast ou alguma entrevista para alguma televisão francesa, para alguma coisa, enfim, não está podendo ver, mas certamente ele assiste tudo depois e eu vou mandar essa live para ele. E, Zicão, muito obrigado aí pela confiança de ter me chamado para esse projeto que agora foi materializado nesse livro aqui, O Efeito Zico, que todo mundo está vendo, menos o Vitor, mas o Vitor vai ver lá no meu Instagram. Vejo sim, olha, bacana, gente. O Marcos tem uma história belíssima e o Efeito Zico, a gente vai fazer, claro, perguntas sobre o livro também. Mas antes disso, Marcos, eu queria saber como é que tudo começou, meu amigo. Como é que você veio na sua cabeça, aquela sementinha que vai lá dentro da sua cabeça e diz assim, eu vou ser escritor. Eu vou começar a escrever alguns livros, algumas obras, algumas coisas para a minha carreira. Como é que tudo começou, meu amigo? Olha, eu vou te ser bem sincero, começou lá na infância, porque todo mundo sempre tem um problema, ou com matemática ou com português. O meu problema sempre foi e continua sendo com matemática, mas em português eu me dava bem. E aí, quando eu tinha 10 anos, eu decidi fazer, no tempo das máquinas de escrever, a galera jovem não sabe nem o que é isso. Eu comecei a fazer um livro datilografado, né? Eu botava uma folha A4 e fazia um livro, e fiz um livro chamado O Viado do Meu Primo. Na época eu nem tinha primo, e hoje é politicamente correto falar isso, mas a época, o livro se tratava de um zoológico, era um viadinho, um bicho, um animal que estava no zoológico, aí tinha o viado do meu primo, a gata da Gisela, o burro do Arnaldo, enfim, a vaca da Sofia, o cavalo do Rodolfo, enfim, e todo mundo da minha turma escolar, se não me engano era sexta série, quinta série, não lembro direito, todo mundo comprava de mim, eu xerocava e levava para casa esse livro. E aí quando eu fui ver, eu ganhei muitas merendas do recreio vendendo esse livro, isso com 10 anos. E aí os coordenadores começaram a comprar, os professores, os inspetores, todo mundo para ver se o dele estava na reta. Porque eu fazia uma história baseada no zoológico, mas o pessoal levava, no fundo era uma brincadeira, enfim, o mundo era menos politicamente correto, era mais divertido, enfim, e todo mundo caía na gandaia com isso, e ali eu vi que eu já tinha uma verve, uma veia para essa questão dos livros. Que bacana, olha, tudo começou com o viado do meu primo, pronto. Meu primo, hoje eu tenho primo, mas ó, primo, que custa? E o meu primo é biólogo, ele tem cobra em casa, ele tem sapo, ele tem tudo em casa, ele é biólogo. Não custa nada ter um viadinho também e cuidar dele, né? Então, eu tenho, por exemplo, 2 gatos aqui, não tenho vergonha nenhuma de falar. Muito legal, gente. Olha, esse é Marcos Eduardo Neves, escritor, biógrafo e jornalista. Gente, olha, fala um pouquinho sobre ele. Tem até o momento 14 livros publicados. Eu não sei se esse número está atualizado, ou Marcos, depois você vai falar. É no Brasil Escritor. Isso, Efeito Zico, Planeta Editora, né? Uma editora que é um dos maiores conglomerados editoriais do mundo, realmente do planeta, porque a Planeta é da Espanha, enfim, tem braços por vários países, e tinha que ser uma editora tão grande para ter alguém tão grande como o Zico, né? Então, esse livro está estreando aqui, lançando no país, aqui no Brasil, mas já está chegando no Japão, na Itália, em vários outros mercados, inclusive a Turquia, onde pela Planeta eu lancei em 2015 o Alex, a biografia sobre esse ídolo aí dos turcos e também da torcida do Palmeiras, do Curitiba e do Cruzeiro. Exatamente. É disso que a gente vai falar agora. Ele é biógrafo e acumula grandes trabalhos. Olha só, gente, eu vou começar a enumerar aqui, tá, Omar? Ó, te chamaram de sócio do Diogo Nogueira, hein? Chamaram de sócio do Diogo Nogueira. Olha aí, Dorival da torcida, eu quero ver se é a Paola, gente. Aliás, eu não vou ver nada, né, Diogo? A gente sabe que o Vitor, eu não vou ver nada. Só depois. Só depois você vê. A Castapete Valença também, ó, feliz por saber que você tem 2 gatos. Obrigado por todo o apoio. Obrigado pelo apoio. Olha, legal. Castapete Valença tá mandando beijo aqui pra gente. Mauro Ferreira também.
entrou aqui, bacana, legal. Olha aí, Mário Cunha Júnior. Sejam bem-vindos, pessoal. Sejam bem-vindos. Os livros são o seguinte, olha, as biografias. Nunca houve um homem como Heleno, a história sobre Heleno de Freitas. História belíssima, gente, que inspirou um filme lá com o Rodrigo Santoro, foi belíssimo, muito legal, muito bacana. Ainda tem Anjo ou Demônio, a polêmica trajetória de Renato Gaúcho. Esse dispensa comentários, né, o Marcos? Pelo amor de Deus. Anjo ou Demônio, realmente. Agora técnico, ele nunca saiu dos holofotes, né? Renato Portaluppi. É verdade. Ele dispensa comentários, gente. Dispensa comentários. O Renato Gaúcho... Sempre com as suas polêmicas, né? Olha, Alex, a biografia, esse aí, super sucesso do Alex. O Vendedor de Sonhos, a vida e obra de Roberto Medina, gente. Roberto Medina, o cara do Rock in Rio, né, o Marcos? Caramba, que biografia bacana. Do Rock in Rio, que na verdade a gente pode até falar sobre isso. Ele quis fazer uma peça publicitária para uma cerveja que estava entrando, que era a Malte 90, e aí, para a Malte 90 entrar no mercado que era abocanhado pela Brahma e pela Antártica, ele falou, cara, vocês vão ter que fazer um negócio fora da curva. Faz um grande festival, um super festival. Aí trouxe o Queen, trouxe o Ozzy Osbourne, trouxe Iron Maiden, trouxe todo mundo, fez o Rock in Rio 85. Na verdade, para lá dentro só vender a Malte 90. E de uma peça publicitária, o festival continuou a sua vida, continua até hoje, né? Vai ter nova edição já já. Enquanto a Malte 90, o pessoal que saiu trêbado de ressaca lá do Festival do Rock in Rio, chamou de Malte nojenta, a cerveja acabou, mas o festival nasceu para sempre. Olha só, gente, olha que histórias belíssimas. Está dando um spoiler aqui para você aí que ainda não tem os livros. Compre as biografias, compre os exemplares, porque você vai ter muita história aí que você não conhecia. Olha, teve a do Nunes também, Nunes, o artilheiro das decisões. Né? O cara que nas decisões arrebentava, cara. O cara que fazia gol e decidia mesmo. Falou do Nunes também. Em 2021, o Marcos ele lançou, em conjunto com o jornalista Gustavo Rothstein, o livro Louco por Ti. As Juras de Amor do Eterno Louco Abel e a Estrela Solitária. É sobre a passagem do Uruguai, o Louco Abel pelo Botafogo. Que bacana, realmente uma passagem super louca. O Gênio das Fundações também é outro grande exemplar. A trajetória de Apolônio Bechara, o homem que levou a engenharia brasileira a 4 continentes. Que história maravilhosa, hein, Ô Marcos? Até o bunker do Saddam Hussein ele viu ser construído ali, ele estava ali dentro, resolveu o metrô de Paris. O Apolônio é um super engenheiro nacional, que na verdade é internacional, né? Que resolveu muitas coisas Brasil afora. Além disso, tem a biografia de Giuseppe Pellegrini, Uma Vida nas Alturas. A saga do ícone do montanhismo brasileiro que revolucionou o principal cartão postal carioca. Olha, isso deve ser lindo, hein? Isso é sobre o Giuseppe, que é o homem que transformou o bondinho nisso tudo que a gente vê. Quem chega no Rio de Janeiro quer conhecer o Cristo Redentor e o bondinho, né? E o bondinho era um pequeno bondinho que só cabia 17 pessoas, as filas duravam 2 horas e meia, você tinha que ficar 2 horas e meia de espera, e ele revolucionou totalmente. Hoje a tecnologia é avançadíssima, o pessoal não espera muito, em 3 minutos está lá em cima, e ele entrou para a história aí, fazendo esse monumento que virou praticamente um marco mundial. Muito legal, gente. Olha, eu queria saber o seguinte, Marcos, o que dizer dessas maravilhosas obras conta pra gente o quanto é difícil fazer uma biografia de uma pessoa. É muito complexo, né, Vitor? Porque, assim, quando a gente faz uma biografia, na verdade, a gente é um misto de detetive e de advogado. A gente investiga bastante a pessoa através da própria pessoa, dos depoimentos, caso ela esteja viva, caso não esteja, aí, enfim, a gente tem que mergulhar em arquivos, principalmente de jornais, revistas de época, livros, e entrevista todo mundo, familiares, parentes, funcionários, amigos, porteiros. Então, às vezes, chegam a 200, 300 entrevistas para se poder ressuscitar nas letras uma grande personalidade, né? Então, a gente tem esse trabalho de investigação e tem o trabalho também de ser advogado, porque, às vezes, a pessoa
você faz uma biografia de alguém que não é muito bem quisto, digamos assim. Eu nunca fiz, mas já fizeram, por exemplo, a biografia de políticos, de pessoas assim, e aí você investiga aquilo ali, e aí você pode ser um advogado de acusação ou um advogado, né, de proteção, de defesa. Então, assim, na verdade, a gente tem que entender os erros e os acertos de cada um, porque isso humaniza o personagem, mas às vezes a memória da pessoa atrai, e aí precisa de certas outras pessoas para fazerem aflorar aquilo que foi esquecido e dar a verdade nua e crua, porque quem viveu a época vai cobrar de mim, vai cobrar do autor se eu errar num ano, se eu errar numa data ou num acontecimento. Então, quando eu fiz, por exemplo, mergulhos em biografias de juízes ou desembargadores, imagina se eu erro um artigo da Constituição, se eu erro um inciso, vão cobrar de mim. Então, eu tenho que fazer um mergulho muito grande. Aí, nisso, além de detetive e de advogado, eu viro quase que um ator. Porque você vê, por exemplo, os atores podem ser um padre numa novela, pode ser um jogador num seriado, pode ser um advogado num filme, enfim. Então, eu mergulho por várias searas, né, para poder trazer para o leitor a história daquele personagem com o mínimo de erros possível. Eu procuro não ter esses erros. Legal. Marcos Eduardo Neves é o nosso convidado hoje do Relâmpago Entrevista. E aí o Dorival da Torcida está dizendo aqui, ó, faz um do Dorival da Torcida, uma biografia do Dorival. Tô brincando aqui contigo. Dorival, né? E aí eu peço pro Dorival ficar na torcida. Eu fazendo a do Dorival, aí depois entra o Dorival da Torcida. Tá ótimo. Bom, Coringa Oficial está dizendo, esse livro do Zico eu quero. Ó, lançamento, aliás, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, que a gente vai falar agora sobre o efeito Zico. Né? Eu ia falar sobre outras coisas aqui, mas vamos logo tocar para o efeito Zico. O lançamento vai ser no dia 20 de março, não é isso, ô Marcos? Às 18 horas na Livraria da Travessa, no Barra Shopping. É isso? No Rio de Janeiro. Vai ser uma grande festa, um grande evento que vai reunir todos os públicos, vai ser muito semelhante ao Jogo das Estrelas. Eu já antevejo muita gente, claro, levando sua camisa do Flamengo, indo com a camisa do Flamengo, mas também torcedores de outros clubes. Todos vão ser muito bem recebidos pelo Galinho. O Galinho não tem essa rivalidade. O pessoal das antigas lembra que ele, inclusive na despedida do Roberto, vestiu a camisa do Vasco. A torcida do Vasco ficou torcendo muito para que ele fizesse um gol com a camisa do Vasco. Seria uma honra para os maltinos e seria uma honra para o próprio Zico. Então, assim, todas as torcidas estão sendo chamadas. O Zico é um ídolo nacional, é um ídolo internacional e, na verdade, não é uma biografia, é um livro de liderança. É um livro que o Zico mostra por que continua esse efeito. Tanto, mais de 50 anos depois dele parar de jogar, depois da estreia dele, continua esse efeito das pessoas chorarem diante dele, das pessoas requisitarem ele para diversas entrevistas, quererem autógrafo, foto, selfie, vídeo, enfim. Então é um efeito que causa nas pessoas que eu precisava decupar, dissecar, entender como é que se deu isso. Se deu muito menos pela genialidade dele, um dos maiores ídolos do esporte mais apaixonante do planeta, mas se deu principalmente pela postura dele, pelo caráter dele, pela ética, os valores que ele foi formado desde a família e que seguiram durante o período que ele foi jogador, foi treinador, foi supervisor, foi coordenador técnico, foi presidente de sindicato, presidente de clube, enfim, e continua até hoje. É verdade. Olha, o texto, aliás, o título do livro é o seguinte: o efeito Zico, como obter índice de rejeição zero na sua profissão. É difícil isso, né, Marcos? E bem escolhido o tema, viu? É muito difícil, né? E assim, a gente tentar levantar nomes aqui, grandes nomes, como, por exemplo, vamos citar os maiores: Pelé, Roberto Carlos, Xuxa, Ayrton Senna. O Ayrton Senna, eu acredito que entraria nessa lista. É muito difícil de você achar alguém que tem uma rejeição zero, né? Você vê, o próprio, falando no Senna, tem o Senna, foi tricampeão do mundo, assim como o Nelson Piquet. Mas, por exemplo, o Nelson Piquet tem mais críticas em relação ao comportamento e à postura dele. O Ayrton Senna saiu mais maculado, mesmo tendo falecido tão jovem. Então, assim, é muito difícil algum profissional ter um índice de rejeição zero, e o Zico conseguiu. Né? Então, os porquês, o como você, de qualquer área profissional, pode tentar alcançar essa rejeição zero na sua profissão,
tá tudo no Efeito Zico. Esse livro que dia 20 de março, eu e o Galinho vamos estar sentados lá, esperando cada um de vocês aí que estão assistindo a live. Legal. 20 de março, 18 horas, na Livraria da Travessa, no Barra Shopping, Rio de Janeiro. A Rede Relâmpago estará lá com todo o prazer, cobrindo esse grande lançamento. Tá bom, Marcos? A gente vai estar por lá para fazer uma reportagem. Só posso agradecer a vocês pelo espaço, só posso agradecer a vocês pelo convite, à Rede Relâmpago, e também depois a gente está aqui ao vivo, mas eu sei que vai ficar no YouTube, né? Então, obrigado por esse espaço para a gente, para mim e para o Zico. Eu agradeço até em nome dele por essa força que vocês estão dando aí para a divulgação do livro. Zicão, eu beijo pro Zico aí, o Galinho de Quintino. Gente, olha, uma coisa que a gente não sabia, ou vocês aí de casa não sabiam, é que o Marcos Eduardo Neves, ele já foi goleiro do time da Rádio Globo. Ele era o goleiro lá das peladas lá. Né? Ele escreveu sobre o desembargador. A seleção Zico 10, em que o Zico ele viaja pelos estados brasileiros, levando ex-jogadores. Então era para mim uma responsabilidade enorme como goleiro, ter como zagueiro Gelson Baresi, Valber, na minha lateral estava o Atirson, às vezes Jorginho Paulista, que jogou no Vasco, no meio de campo tinha Jair, tinha o Zico, e no ataque Alex Dias, Felipe Adão, enfim, Cláudio Adão. Então, assim, era uma responsabilidade até maior do que pela Rádio Globo, embora pela Rádio Globo a gente tenha chegado a uma final de Copa Sérgio, que é a Copa dos Cronistas Esportivos, é a principal taça para o jornalismo esportivo. E a gente chegou à final aí, mas perdeu para o esporte interativo. Acho que, de repente, o pessoal jogou um negócio no esporte interativo aí, que o esporte interativo acabou. Então a Rádio Globo agora sem mim, mas com um goleiro mais jovem, quem sabe o dia alcance esse sonhado título. Pois é, de repente, bota aquele mesmo time lá e bota para jogar agora, que eu quero ver. Não tem mais esporte interativo, bota... Esporte interativo, uma vez ganhou da Band, a Band com o Edmundo em campo. Isso aí é demais. O esporte interativo era só fera jogando, e os caras, hoje eu torço por eles, meus amigos trabalharam comigo, como Getúlio Vargas, como Cazé, e que o Cazé não jogava não, mas ficava na torcida. E que hoje estão brilhando aí pelo streaming. Beijo para eles, Getúlio Vargas, o Cazé também. Beijo, queridos. Olha, gente, o Marcos Eduardo Neves, ele foi curador de museus e membro de 3 academias de letras. É mais uma das curiosidades que a gente está trazendo aqui do Marcos Eduardo Neves. Ele é chamado de o jovem veterano das letras. E olha a lista de quem ofereceu aqui elogios para ele, gente. Francisco Horta, Rui Castro, Roberto Assaf, o Luiz Felipe Schmidt, o Fagner, cantor Fagner, Márcia Pereira, Heitor Martinez, Paulo César Coutinho, Carlos Salles também, Roberto Falcão, Arnaldo Neto, Dr. Jorge Jaber, o Dani Boy, o Guguzinho, lembram dele? Márcio Guedes, querido Márcio Guedes, saudoso. Eduardo Tchau também, beijo para Eduardo Tchau. Aliás, teve no Eduardo Tchau há pouco dias, foi ontem ou anteontem, né? Foi ontem à noite eu tive no Eduardo Tchau, o pessoal que lembra da Rede Globo, um dos maiores jornalistas investigativos que eu já conheci, tive o prazer de conhecer. Pequeno ou não, eu também sou jornalista investigativo. Eu estou sempre na busca da verdade, eu chego a ela, independente do meio. Enfim, então, assim, o Eduardo Tchau foi um prazer estar com alguém que é do mesmo naipe, né? A gente teve uma conversa muito bacana e que está no YouTube, canal do Tchau. Você pode ouvir a live que foi ontem lá. Beleza. Tem a história também aí do Marcos lá no canal do Tchau. Beijo para Eduardo Tchau. O Sérgio Xavier Filho também fez vários elogios para o Marcos. Francisco Bosco, Marcelo Barreto, o Arthur da Pieve, o Júnior, o Maestro Júnior, também tem um vídeo muito legal lá dele, o Paulo César Vasconcelos e o Meia Tcheco, que arrebentou lá no Atlético Paranaense, enfim, em vários outros clubes. Gente, o Marcos Eduardo Neves, ele tem um canal no YouTube também, você pode acessar, Marcos Eduardo Neves, biografias, livros e opinião. Está lá com 1.240 inscritos, mais de 250 vídeos por lá. Então tem um acervo muito bacana para que você possa olhar por lá. Olha, tem o que é amar por Marcos Eduardo Neves. Tem muita coisa legal, muita coisa bacana.
Muita coisa Marcos, separada pelos livros, né? Quem quiser saber um pouco mais sobre o Heleno vai encontrar lá. Quem quiser saber um pouco mais sobre a Máquina Tricolor vai encontrar lá. Sobre o Alex, sobre o Louco Abreu, sobre o Nunes, sobre o próprio Zico. Inclusive, essa live, daqui a pouco, quando estiver no YouTube, eu vou jogar para lá também. Então, opa, muito material sobre minha obra e também até alguns shows que eu fui, shows do meu amigo Raimundo Fagner, não sei o que, tem algumas músicas por lá. Eu acho que o pessoal vai se divertir se entrar no meu canal. Canal muito do legal. Marcos Eduardo Neves, no YouTube. Isso é o canal do Marcos Eduardo Neto, está aqui. Olha, e outra coisa, gente, tem uma entrevista dele no programa do Jô, que é maravilhosa. Ele fala sobre o livro do Heleno e fala sobre a história do Heleno, né? O Jô, que era profundo conhecedor também, né? Do futebol na época e tal, ele conversa muito. Ainda tem a presença do filho do Heleno lá no programa do Jô. Então, gente, maravilha. Depois dessa live aqui, por favor, invadam lá o canal do Marcos Eduardo Neves no YouTube para poder se inscrever. Quem ainda não é inscrito, se inscreva e veja lá quantas obras, quantas coisas legais que tem por lá. Bem bacana. E eu falo Marcos, mesmo, todo mundo que está entrando aqui e não conhece, por favor, passa a seguir a Rede Relâmpago. Todas as lives que a Rede Relâmpago faz, elas vão para o YouTube também. Então, por favor, é muito conteúdo, é muito conhecimento, e conhecimento é aquilo que nenhum ladrão, nenhum assaltante tira de você na rua, não. Podem levar teu relógio, podem levar o meu óculos, podem levar o que quiser, mas o conhecimento que a gente tem, isso aí a gente leva até a morte. é isso, Marquinhos, é isso aí. Meu amigo, é o seguinte, em todos esses anos de profissão, quem você não esperava conhecer e esteve de frente a frente, foi para você uma surpresa, e quem você gostaria de fazer um trabalho, mas ainda não teve a oportunidade? Eu vou te dizer que em todos esses anos de profissão, eu vou remeter ao tempo em que eu era um menino, em que com 12 anos eu virei gandula do Flamengo, e a partir dali eu já tive contato direto com Bebeto, com Adílio, com Moser, com Zico, com Renato Gaúcho, enfim, com tanta gente, Leonardo, eu vi tanta gente começando o Aldair, e aí nesse período teve uma Copa América, eu tinha 14 anos, e nessa Copa América eu fiquei 8 horas no Hotel Nacional, que é um hotel que tem aqui no Rio de Janeiro, em São Conrado, à espera de ninguém menos que Diego Armando Maradona. E depois de 8 horas na suíte, ele desceu, os jornalistas foram para cima, mas eu estava lá, fui mais sagaz, também não tinha esses cabelos brancos, era bem mais jovem, né? Tinha só 14 anos, era um menino, fui sagaz, e na época não existia celular, né? Para uma galera aí, isso aí é uma loucura, mas não existia celular, então o que a gente conseguia era um autógrafo. Consegui o autógrafo do Maradona e quis insistir no que eu não conseguisse só o autógrafo. Depois de 8 horas, eu pedi 2 autógrafos. Algo me dizia, eu vou ter um filho e vou dar para ele o autógrafo. E isso aconteceu. Aos 27 anos, aos 25 anos, eu tive um filho, e quando ele cresceu, acho que quando ele fez 10 ou 11 anos, eu dei para ele o segundo autógrafo que eu tinha pego lá atrás, muito antes de pensar em ser pai. Então, esse foi o figurão que eu não esperava estar de cara a cara, porque o Zico, como eu disse, desde jovem, sendo gandula dele, eu já estava cara a cara, então isso foi até uma quebra, né, que hoje eu não fico tão receoso diante de figurões, porque desde pequeno eu já estava diante do Zico no dia a dia. Então, e o livro que você falou que eu gostaria de escrever, bom, vou ser bem sincero aqui, eu já abarquei várias profissões, mas eu nunca escrevi sobre um ídolo ou um grupo musical. Então, um ídolo da música, um grupo musical, eu quero escrever sobre isso. Mas eu e o Raimundo Fagner, a gente está flertando um com o outro, e daqui a pouco vai ter no mercado um livro assinado por mim sobre ninguém menos que Raimundo Fagner. Mas não vai ser biografia, já adianto logo. Opa, mas mesmo assim, a história do Raimundo Fagner é maravilhosa. Olha, meu Deus do céu, me avisa, hein, pra gente poder lançar aqui também da Rede Relâmpago. Poder avisar quando vai ter o lançamento. E aí, dessa vez, como tá eu e o Fagner junto falando contigo. Porque a agenda do Fagner é muito complexa que a do Zico. Oba! Beijo pro Fagner, querido. Beijo, saúde. Marcos, apuramos que você trabalhou em alguns veículos de comunicação, contribuindo com seus textos maravilhosos, inclusive. Poderia destacar alguma situação inusitada que tenha ocorrido com você e que tenha marcado a sua carreira? Conta pra gente como é que você saiu nessa situação inusitada. Quando eu fui jornalista, quando eu fui de jornal? Isso. Aconteceu, por exemplo, de um amigo meu que é advogado, ele tinha um cliente
que foi procurá-lo porque, erroneamente, a divisão antissequestro que existe aqui no Leblon, que é uma das mais respeitadas delegacias do Rio de Janeiro, e quiçá do Brasil, torturou ele, tentando extrair dele um depoimento que ele não podia dar, porque ele simplesmente era inocente. Então, assim, a antissequestro, a DAS, é conhecida por qualquer pessoa que for sequestrada, a DAS acha, e realmente acha. Tirando a irmã do Vitor Belfort, que o Belfort está até hoje procurando por ela e ninguém conseguiu achar. Mas eu consegui descobrir que houve tortura na DAS, a gente fez uma série de investigações sobre o fato, sobre tudo que aconteceu, até que eles pediram um paninho, por favor, vamos calar a boca desse jornalista aí, e eu fiquei muito chateado com o meu editor por ter feito isso. E depois também teve uma semelhante que eu vi quando teve os Jogos Olímpicos, né? Os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, eu descobri que tinham PMs trocando farda com os jogadores, jogadores não, com atletas, né? Então eu flagrei, por exemplo, atletas cubanos trocando uma jaqueta, sabe, por farda de PM, cara. Então, assim, de vez em quando me dá saudade de entrar no jornalismo, porque a gente está num país em que acontecem aberrações e nós, pessoas do bem, a gente é obrigado a entubar certas coisas que em países sérios daria muito mais do que cadeia, tanto que tem certos jogadores que estão na cadeia, né? Porque, enfim, infringiram leis que não deviam. É verdade, é verdade. Olha aí o Marcos Eduardo Neves contando um pouco da sua história quando jornalista também. E olha quanta coisa que ele viu por aí. Olha que coisa, né? Que profissão maravilhosa nossa, né? Eu estou lembrando de cabeça, assim. Profissão maravilhosa, a nossa, para a gente poder, né, a gente visualiza o mundo da maneira como tem que ser, correta, e coloca isso para as pessoas, né, para as pessoas poderem... É o que o Zico cada vez que eu encontrava com ele, eu estou mostrando aqui para o pessoal a capa do livro, o Efeito Zico. O Zico é uma pessoa muito correta, muito íntegra, sabe? É incapaz de mentir. Ele fala no livro que ele não consegue ser duas caras. Ele não consegue dar um esporro, tá puto com o time, de repente chega o diretor, ele vai dar sorrisinho pro diretor e não tem duas caras, entendeu? Nisso, se ele tivesse, ele perderia credibilidade. Por isso que ele tem tanta credibilidade. Então, eu acho que ter feito esse livro, eu bebi muito dessa fonte e com certeza me transformei num ser humano melhor. E eu acredito que todos os leitores, você que vai comprar e vai ler o Efeito Zico, não adianta comprar e botar numa prateleira só porque pegou o autógrafo do Zico ou porque é um livro meu, enfim. Não, leia, porque ao final da leitura você vai se tornar um cidadão melhor. Vai ter uma noção maior de caráter, de valores, de ética, de conduta e de postura. Então é mais ou menos isso que o Zico dá e que você tem que acoplar e adaptar a sua profissão para se tornar um profissional nota 1000, sem rejeição, e um ser humano muito melhor do que antes da leitura. Legal. Olha aí a dica. E olha, dia 20 de março é o lançamento. Mas você pode já comprar o livro pela pré-venda, não é isso, Marcos? Fala aí. O livro já está na pré-venda. As gigantes do setor, as grandes livrarias, a própria Amazon também já tá com o livro lá. E aí é mais fácil, porque chega na sua casa, né? Quem comprar agora, já daqui a pouco está chegando na sua casa. E quem for ao lançamento vai evitar ter que entrar em duas filas, uma para comprar o livro e a outra para poder tirar foto com o Zico. Então é muito melhor você tentar comprar agora pela pré-venda e receber pelos correios aí o seu livro. Legal, bacana. E olha, dia 20 de março, a Rede Relâmpago estará lá cobrindo esse lançamento maravilhoso do livro O Efeito Zico. E, é claro, dando um abraço lá no Zico e no Marcos Eduardo Neves, esse trabalho maravilhoso. Marcos, você mexe com a paixão e emoção das pessoas nas suas obras, isso você sabe, é fato. Quando se relata e conta a vida de uma pessoa, há dedicação, cuidado e muita pesquisa para que tudo saia certinho, como você já falou. Entre todas as biografias que você já fez, qual foi a mais difícil? Sem dúvida, a mais difícil foi a do Heleno de Freitas, porque é um personagem que morreu aos 39 anos em 1959. Então, ele tinha nascido em 1920 e morreu em 59. Para você ter uma ideia, eu nasci em 1975. Então, eu nasci já tinha quase 20 anos que ele faleceu.
Então foi muito difícil ressuscitá-lo, né? Através das letras. Foi uma pesquisa muito árdua, até porque de vez em quando eu combinava de entrevistar um ex-companheiro dele de clube ou um ex-adversário do Botafogo, e aí eu estava lidando com um universo de pessoas que tinham mais de 85 anos, 90, alguns quase 100 anos, né? Alguém que foi o treinador do Heleno, enfim. O Heleno hoje, para você ter ideia, se estivesse vivo, estaria com 104 anos. Então, naquela época, 2006, que foi quando eu lancei, um pouco antes eu estava fazendo a apuração, de vez em quando eu marcava com alguém, olha, eu posso entrevistar o senhor na quarta-feira? Posso. Eu ligava na terça só para falar, ó, amanhã eu tô aí, só que a esposa atendia e falava, aí, infelizmente ele faleceu. Entendeu? Então, foi muito complicado, porque era um universo de pessoas muito idosas. Uhum. Caramba, imagina, para poder apurar, para poder fazer todo o trabalho de pesquisa, imagina, eu ligar para a pessoa, ó, tá tudo certo, não, ele faleceu, meu Deus do céu, já procura outra fonte agora. Eu mergulhar na Biblioteca Nacional, né, que para quem não conhece a Biblioteca Nacional, que é aqui no Rio de Janeiro, na Cinelândia, onde houve a passeata dos 100 mil em 68, é um lugar histórico do Rio de Janeiro. Na Biblioteca Nacional, todos os livros que já foram publicados no Brasil, a biblioteca tem. E todos os jornais também. Então, assim, através dos jornais, das revistas antigas, dos livros que falavam sobre o Heleno na época, eu pude resgatar o Heleno, e não só o Heleno, como a própria época. Era um outro Rio de Janeiro, era um Rio de Janeiro que não tinha essa criminalidade. Para se ter ideia, só em Copacabana, na Avenida Atlântica, tinham 2 cassinos, hoje em dia não há mais cassino. E na época, a grande doença venérea não era a AIDS. A AIDS é algo que surgiu nos anos 80, era a sífilis. E o Heleno foi uma vítima da sífilis por ter uma vida promíscua. Então, essa pesquisa toda para reconstituir não apenas o Heleno, como o Rio de Janeiro, que por sinal era a capital da República, foi muito complexo. Mas, enfim, foi um trabalho que me fez, por exemplo, ter o prazer de conhecer o Rui Castro, que é um mestre, que é um guru, que é um cara que me indica hoje, que ele parou de fazer as biografias. Vários livros meus foram indicações dele, eu não faço, mas procuro o Marcos. Então, foi um trabalho muito árduo, mas que me deu frutos maravilhosos que eu carrego até hoje. Beijo, Rui Castro, beijo. Esse é o jovem veterano das letras, é o Marcos Eduardo Neves, está aqui com a gente hoje, escritor, biógrafo. Hoje eu sou veterano das letras. Tira o jovem, né? Tira o jovem, quase 5.0. A gente chega naquela idade que a gente fala tudo, aquela idade que a gente não teme mais nada, não teme derrotas, não fica abestalhado com vitórias. É uma idade que a gente está chegando ainda aos 5, né? Mas quando a gente passa do 40, a gente já fica meio assim. Quem não fica assim é porque tem síndrome de Peter Pan, não quer crescer. Mas até os 30 a gente curte bastante, mas depois dos 40 a gente começa a ver a vida de uma outra forma. Tá certo. Olha, vamos saber então o que o Marcos curte fazer quando ele está no momento dele relaxado, naquele momento relaxadaço com amigos e familiares. Marquinhos, o que você mais curte fazer nesse momento? Cara, eu sou um profundo... eu gosto de absorver conhecimento. Então, hoje em dia, por exemplo, eu gosto muito de assistir a filmes, principalmente biografias, mas a filmes, a séries. E hoje eu vou confessar para você que eu estou viciado em cortes de podcast. É uma loucura. Ali no podcast você descobre sobre tudo, desde fofocas a grandes informações, né? Então você pode falar desde o passado até a inteligência artificial. Então, podcasts são maravilhosos. Eu respeito todos os tipos de pessoa, né? Tem uns que preferem, enfim, eu também gosto de ir para praia, mas eu gosto de absorver conhecimento. Então, quando eu estou relaxado, quando eu estou com a melhor companhia possível, que é com a gente mesmo, eu gosto de estar sempre buscando um conhecimento, algo que vai me levar adiante, vai ser bom para a minha profissão e para mim como pessoa. Esse é o Marcos Eduardo Neves, escritor de... Dia 20, por favor, fiquem ligados. Aliás, você que está no Rio, você que não estiver no Rio também, vem para cá, dia 20 de março, às 18 horas, lá no Barra Shopping, na Livraria Travessa. Zico e Marcos Eduardo Neves lá, autografando o livro O Efeito Zico. Isso aí. Marquinhos,
Quer mandar um beijo, um abraço para alguém especial? Por favor, fique à vontade. Cara, eu vi aqui muitos amigos entrando, né? E entre eles o Mauro Ferreira, me dizendo que eu sou craque. Quem dera, craque é o Zico. Craque foram os que eu biografei aí do mundo do futebol. Então tem o Mauro Ferreira que entrou, tem uma galera aqui turca que entrou, fica difícil, é o FB, MEV. Eles são turcos, é impressionante o que aconteceu, que quando eu lancei o livro do Alex na Turquia, eu não tinha noção, noção da dimensão que o Alex tem lá. É algo muito maior do que, por exemplo, o Maradona e Nápoles. Não tem nem comparação com Pelé e Santos, sabe? Eu achei até que a morte do Pelé ia ter uma repercussão muito maior do que teve, entendeu? Então a idolatria que o Alex exerce sobre os turcos é um negócio muito forte, a ponto do meu livro ter milhares de exemplares vendidos na pré-venda, antes mesmo de entrar para ser vendido, né? Quando ainda estava em gestação no processo de impressão na gráfica. Então, são coisas surreais que acontecem, que eu vi, tanto com o Alex ao lado, como quando eu fui sem o Alex na Turquia. E os turcos são como os judeus, né? Tem espalhados pelo mundo inteiro. Eu duvido que alguns de vocês não conheçam o dono de uma tapeçaria que seja turco. Enfim, eu mesmo, quando jogava bola, quase quebrava a vidraçaria do vizinho, que era de um turco. Então, turcos tem no mundo inteiro. Então, meu livro não foi vendido só na Turquia. Porque os turcos, por exemplo, que moram no Chipre, na Bósnia, em Nova York, eles queriam comprar o livro na língua local, na língua original. Então, eles compraram a versão turca, mesmo talvez sendo um brasileiro, para poder ter essa volta às origens. Então, o meu maior sucesso de público foi Alex, a biografia. Até então, meu maior sucesso de crítica, Nunca Houve um Homem como Heleno, que virou o filme com o Rodrigo Santoro, mas eu não quero ser aquele cara que, sabe, os melhores livros estão no passado. E por isso eu acredito que cabe a você, leitor, dizer se valeu ou não a pena a leitura de O Efeito Zico. Legal, bacana. Gente, olha, vamos agora para as rapidinhas com o Marcos Eduardo Neves. Preparado, Marcos? Vamos para aquele bate-bola. Eu gosto para a gente poder saber um pouco mais. Mas uma rapidinha de vez em quando é válido sempre. Então vamos para as rapidinhas. Vamos lá saber um pouquinho mais sobre a sua vida, meu amigo. Vamos lá, sua cor preferida, qual é? Minha cor preferida? Isso. São duas, vermelho e preto. Bota como se fosse uma... Opa! O seu hobby? Meu hobby, até então eu tive era jogar futevôlei na praia. Né? Tipo o Renato Gaúcho, que foi o meu primeiro livro. Ele ama jogar futevôlei na praia. Mas desde que eu tive uma contusão e rompi o tendão de Aquiles, eu confesso que eu ainda não voltei a jogar o futevôlei da forma que eu gostava. Mas penso em, daqui a pouco, principalmente depois da divulgação do livro do Zico, voltar às areias e voltar a exercer esse que é o meu principal hobby. Seu esporte preferido, qual é? Futebol desde pequeno, e a minha avó falava assim para mim, vai estudar, futebol não vai dar dinheiro, não dá dinheiro para ninguém. Se eu ouvisse a minha avó tanto, assim, a gente tem que ouvir sempre os mais velhos, mas se eu ouvisse tanto ela assim, o que mais me veio para mim de clientes foram jogadores de futebol. Então, assim, dos 14 livros que eu tenho, eu acredito que uns 7 ou 8 são de jogadores de futebol, ou dirigentes esportivos, no caso Francisco Horta, que montou a máquina tricolor com o Rivelino. Então, assim, o futebol me ajudou sim, vovó. Nisso você estava errado. Beijo para Inês Diniz, beijo para o Marcos Caldas, para o clubista Ponto Imparcial. Marcos Caldas fala até assim, grande Marcos. Abraço, Xará. Comida preferida. Qual é a sua comida preferida? Também é difícil, mas vamos lá, vamos botar estrogonofe, churrasco e feijoada. Opa. A sua bebida preferida, qual é? Minha bebida preferida, cara, agora que eu cheguei numa certa idade, é cerveja sem álcool. Cerveja sem álcool, porque a cerveja... Eu amava cerveja. Só que a cerveja tira a gente do estado da sobriedade, né? E eu acho que com a cerveja sem álcool, quem já experimentou, vai ter a mesma sensação, vai ficar tão empapuçado quanto. E detalhe, ela não vai te tirar de perto de você, de dentro de você, a sua melhor companhia, que é você mesmo. Então, assim, eu gosto de ver os outros bebendo cerveja com álcool, a transformação que eles estão tendo.
E isso eu não via quando eu bebia junto com eles. Hoje eu vejo os outros se transformando e eu fico feliz comigo mesmo, rindo por dentro, porque é a grande companhia de estar comigo sem deixar o álcool, né, me tirar de mim. É isso. E olha, a bebida preferida do Marcos está aqui para a gente poder brindar no finalzinho, hein? A gente vai brindar no final. Ô, Marquinhos, o melhor do Brasil para você, o que que é? O melhor do Brasil é o brasileiro. E, em segundo lugar, as paisagens. Mas de todos os países que eu já conheci, é o país mais bonito, mais disparado. A Europa pode ser muito clássica pelos monumentos antigos, às vezes milenares. A Turquia, idem, né, com a questão de Constantinopla, com tudo que os turcos têm na história deles. Mas o Brasil é o mais bonito. Às vezes tem cada canto que a gente nunca foi, mas a gente vê as fotos e fala, cara, um dia eu pretendo ir lá. Dificilmente vai ter um brasileiro que conhece todas as belezas do Brasil. Mas acima das belezas, a beleza interior do brasileiro. Esse povo que sofre com corrupção, sofre com escândalos mil. Desde que eu sou criança eu ouço e não muda isso. Sofre com a violência, sofre com o desemprego, sofre com várias mazelas, mas jamais deixa de acreditar, jamais deixa de acordar cedo, pegar suas coisas e trabalhar. Então, o melhor do Brasil são os brasileiros, tirando sempre algumas exceções ali que acreditam que fazer as coisas por trás dos panos, de forma ilegal, vai se dar bem. Esses caras aí vão conseguir até ter vida boa, mas não entram para a história, não. Pois é. E daí vem a pergunta, para você, o que é o pior do Brasil? É o que eu falei, eu acho que é a corrupção. Se o país não fosse tão corrupto, se a política não fosse tão suja, grandes nomes estariam nela e estariam acreditando em melhorar o país, dentre os quais o próprio Zico, que foi pelo governo Collor, ele aceitou se tornar ministro dos esportes, só que ao entrar na política, ele viu que como é suja a coisa. Ele fez uma lei Zico que ia dar autonomia aos clubes, ia fazer os clubes virarem empresas, coisa que a gente está vendo muito por aí hoje em dia. Só que o Collor engavetou. Não só engavetou, como proibiu o Zico de ter as reuniões com os outros ministros. Então iam todos os ministros menos o Zico. Ou seja, alguma coisa devia acontecer naquelas reuniões que o Zico não ia aceitar. E quando o Zico percebeu que estava sendo jogado para escanteio e que a lei dele, a lei Zico, estava sendo engavetada, ele largou o boné, entregou o chapéu, falou que pedindo demissão e saiu acima de qualquer lambança que poderia ocorrer com o nome dele. Então, assim, o Zico me falou, e fala no livro também, que nunca mais, política nunca mais, vários políticos chamaram ele para ser candidato a prefeito, governador, enfim. E o Zico sabe gerar equipes, sabe gerir equipes, gerar e gerir. Ele sabe montar e sabe dominar através da autoridade dele. Mas com política não adianta, é aquilo que tem no Tropa de Elite. Tem que entrar no esquema, tem que aderir ao sistema. E com pessoas de bem, com pessoas de carreira ilibada, então a principal sujeira do Brasil é a corrupção. Pois é, uma coisa que envergonha, né, gente, inclusive, a corrupção. Ô, Marcos, música preferida, qual é a sua música preferida? A minha música preferida, vou dizer que é a Sweet Child O' Mine. Sempre que toca, eu lembro dos meus 15 anos, quando eu estava no Rock in Rio 2. Peguei o Buzum, fui com a galera, fui com os amigos e estava lá no Maracanã. Uma pena não ser na cidade do rock, mas estava lá também, sem imaginar que praticamente 10 anos depois estaria escrevendo um livro sobre o Roberto Medina. Então, Sweet Child O' Mine do Guns N' Roses é a minha música preferida. Por mais que eu ame Pink Floyd e vários outros. Filme preferido? Filme preferido? Filme preferido, eu vou surpreender vocês. Eu poderia dizer vários aqui, como Amadeus, sobre o Wolfgang Amadeus Mozart, mas assim, poderia falar O Poderoso Chefão, né, a trilogia que muita gente assistiu, mas eu vou falar que o meu filme preferido é difícil, hein, cara? É difícil, mas eu vou surpreender dizendo que é o Superman. Eu sempre gostei do Superman com Christopher Reeve. E depois que o Christopher sofreu aquele acidente cavalgando e virou tetraplégico, e como eu sou um biógrafo, como eu trabalho com vidas,
você vê como o destino pode ser sarcástico com o ser humano, né? Aquele cara de um papel só, que ficou conhecido internacionalmente como Super-Homem, o Homem de Aço, aquilo que nada deteria, a não ser uma criptonita, coisa que nem existe, ele teve um destino trágico, né, virando tetraplégico. Então, a biografia do Christopher Reeve eu li e recomendo a todos vocês, porque depois é que ele se mostrou, depois desse acidente, é que ele se mostrou um verdadeiro super-homem, gastando boa parte da fortuna que ele teve na luta para que se recuperasse deficientes. Então, eu acho uma super biografia e eu acho o filme do Super-Homem, né, aquele que é o bonzinho, que luta contra o mal. Eu acho, até hoje eu assisto, mas aqueles antigos, eu não gosto muito desses modernos, né, cheios de efeitos, não. Eu gosto da coisa mais raiz. Legal. E Clubista Ponto Imparcial está dizendo aqui que ótimas preferências de música e filme que você tem. Bacana, bacana. Mototube.art, dizendo hello from Fenerbahçe, Turquia. Olha aí. Os turcos. Hello, Turkey. I love you, Turkey. Beijo para todos os turcos. Fenerbahçe. Beijo. Kisses from Fenerbahçe. Pronto, muito Fenerbahçe. bem. Quando meu livro foi traduzido para o turco, o Alex, a biografia, é bem complicado, porque você vai ver um G que tem cedilha. É um negócio de louco. A gente tem que torcer para não ter inserido um palavrão ali, porque não dá para. Tem que acreditar na tradução. Ótimo. Marquinhos, seu livro preferido? Essa vai ser difícil. Meu livro preferido foi o primeiro que eu li, que se chama Zico, Uma Lição de Vida. Esse livro me transformou, é um livro de 1986, de um xará meu chamado Marcos Vinícius. E esse livro foi o primeiro livro que eu li com vontade própria, para entender aquele cara que eu era gandula, que era o meu ídolo, que era o 10 da seleção, que jogava demais, e ali vi todo o calvário que ele passou por conta de contusão, enfim. Então, o Zico, Uma Lição de Vida, ficou para mim como o meu livro preferido, porque as escolas hoje em dia não sempre, elas mandam os meninos muito jovens lerem Euclides da Cunha, Machado de Assis, e acabam não percebendo que estão desviando, estão afastando eles desse contato tão importante com o livro. Então, eu sou partidário de que as escolas deveriam repensar seus métodos de ensino e, por exemplo, você vai treinar o português ou vai treinar uma redação, dá um livro sobre um ídolo para eles, dá um livro sobre o Zico para um flamenguista, sobre o Louco Abreu para um botafoguense. As escolas vão fazer muito mais os meninos se aproximarem da leitura, que é tão importante para todos nós. Então, esse livro de 1986 eu tenho como livro preferido até hoje, porque mudou minha forma de... Eu li por vontade própria e não por imposição de escola. Olha, gente, um escritor aqui assinalando o livro preferido dele. Então, atenção, hein? É para sublinhar mesmo, abrir os ouvidos, um escritor dizendo o livro preferido. Olha aí, bacana. Marcos, agora a tua parte de jornalista. Aliás, não, antes disso, Marcos por Marcos, como que você se define? Eu me defino como alguém que está sempre em busca do autoconhecimento, do conhecimento também, não só sobre mim próprio, e principalmente como alguém que busca deixar um legado. Porque a gente sabe que um dia Papai do Céu vai chamar a gente, mas a gente tem que, de repente, se espalhar, né? E eu sei, é por isso que muita gente chama os membros da Academia Brasileira de Letras de imortais, porque, de certa forma, você vê, o Cervantes morreu no século XV, mas o Dom Quixote continua sendo vendido. O Camões morreu no século XIV, mas continuam comprando os livros dele. E Shakespeare, a mesma coisa. Então, nós continuamos vivos através da nossa obra. Então, eu quero aumentar cada vez mais o meu legado, para que quando eu não estiver mais entre os meus, quando eu não conhecer meus tataranetos, que ainda nem nasceram, eles saibam, o vovô que fez o livro do Zico, do Louco, do Heleno, não sei o quê, independente dos times, vai ter sempre alguém em Porto Alegre comprando o Renato Gaúcho, vai ter sempre algum turco comprando o Alex, vai ter sempre alguém em busca de conhecimento comprando o livro do Zico. Então, eu quero aumentar o meu legado para quando eu sair de cena, sabe, eu continuar vivo, de certa forma, na casa de muita gente. Legal. E olha quem está mandando um beijo aí, de novo, molotov.art. Didi, cita assim, Didi, Alberto Pereira, Zico, Alex, Roberto Carlos, Mutu.
Fenerbahçe. Muito bem, muito bem. Aqui falando com os brasileiros que passaram pelo Fenerbahçe. Os turcos, eles são muito fanáticos. É impressionante o fanatismo dos turcos por futebol. E, assim, não tem povo mais fanático. Tanto é que o Zico concorda comigo que a maior rivalidade de clubes no mundo não é Boca Juniors e River Plate, não é o Grenal, lá em Porto Alegre, não é sequer Barcelona e Real Madrid, e sim Fenerbahçe contra Galatasaray. Isso aí é de incendiar o planeta. Não à toa, muitas emissoras esportivas elas fazem questão de transmitir quando esse clássico ocorre na Turquia. Porque, por exemplo, o único contrato que o Zico assinou e que ele seria demitido mesmo se ele estivesse proporcionando o futebol mais vistoso do mundo, da Europa, foi o contrato com o Fenerbahçe, porque ele foi contratado para ganhar o centenário do Fenerbahçe. E se o Galatasaray é campeão naquele ano, o Zico podia estar, tipo a seleção de 82, brilhando, fazendo o time jogar por música. Mas perder o campeonato seria terrível para o Fenerbahçe. O Zico acabou conquistando o campeonato do centenário e, para ampliar o magnetismo dele, o fascínio dele junto aos turcos, tipo um Jorge Jesus, ele 2 anos depois ainda ganhou o centenário que era do Galatasaray. Então ele ficou um ídolo inconteste dos turcos, assim como o Alex. E ela está dizendo aqui o perfil, olha, we are fanatics, yes. Tipo, nós somos fanáticos, sim. Isso aí, torcedores do Fenerbahçe. Beijo para todos. Não, eu não consigo entender. E detalhe que quando Alex, Zico, Roberto Carlos foram jogar lá, David, vários jogadores foram jogar na Turquia e fizeram o Fenerbahçe, que chegou às quartas de final da Champions, os turcos, tipo a gente aqui, que a gente aqui vai fazer uma aula de inglês, vai fazer uma aula de espanhol, às vezes de francês, os turcos começaram a fazer aulas de português para poder entender o que o Zico, o Alex conversavam nos treinos, que a TV mostrava, eles não entendiam português. Então, muito turco aprendeu português, e por isso que eles estão aqui e ainda estão percebendo que a gente está conversando. Beijo para os turcos, beijo da Rede Relâmpago e do Marcos Eduardo Neves para vocês, viu? Beijos carinhosos. Marcos, agora a sua parte de jornalista, qual pergunta que você faria para esse apresentador que vos fala agora? A pergunta que eu tenho é assim, você é muito perfeito, o teu português é corretíssimo. Eu queria saber se você é formado só em jornalismo ou o que você já trabalhou na vida? Apenas, sou formado, sou jornalista e sou MBA em Finanças e Gestão Corporativa. Eu sou formado mesmo em jornalismo. Né? Não é Sabe formado? Que na faculdade... Sou formado. Ah, sim. Na faculdade de jornalismo é legal, eu até levanto essa bandeira para que todos os jornalistas tenham diploma. Por quê? Na faculdade de jornalismo você aprende muita coisa legal, inclusive técnicas de reportagem e português, a língua portuguesa ao extremo. É português 1, 2, 3, 4, 5, até o 8. Até o final dos seus períodos, né, como jornalista, você aprende português. Eu acho bacana a gente aprender a nossa língua, né, as nossas origens, como tudo começou, e como se você usa as técnicas, como você faz isso, aquilo. Eu levanto a bandeira sim do diploma, sou diplomado, sou jornalista formado, e graças a Deus, olha, infelizmente aqui no Brasil, né, a gente não tem mais aquela a orientação para que tenha o diploma. Mas respeito, inclusive, os jornalistas que não possuem diploma, mas fazem o trabalho muito bem. Mas falo para eles também, façam a faculdade de jornalismo. Não é nada demais, vocês vão melhorar ainda mais as técnicas de vocês. É isso que eu aconselho, viu? É isso que eu aconselho para todo mundo. Exatamente. E, graças a Deus... Eu entendo o que você fala, porque assim, eu fiz psicologia antes por 3 anos, mas depois eu me formei em jornalismo e nunca me pediram diploma de jornalismo. Quer dizer, não é necessário você ser formado em jornalismo para exercer o jornalismo. Tanto que você vê aí grandes ídolos do futebol comentando os jogos, né? Então, assim, o ser jornalista, você é muito bom nisso, porque você apresenta, fala bem, você é simpático, você cativa, sabe? Então, assim, às vezes outras qualidades vão te transformar num bom jornalista. Eu conheci muitos jornalistas, por exemplo, que eram formados em letra, então eles revisavam o material do repórter. Por exemplo, a Glória Maria, eu vou te dizer aqui, uma vez eu trabalhei junto com ela, ela tinha um dos piores textos que eu já vi. Ela errava a vírgula assim, tipo, eu, vírgula, fui ontem ao banheiro.
Entendeu? Então, assim, era terrível ver um texto dela. Mas você vê que ela, diante de um teleprompter, ela, diante de uma emissora, ela mandava bem demais. Então, assim, existem jornalistas formados em letras, jornalistas formados em psicologia, que são ótimos para fazer entrevistas, para extrair do entrevistado o melhor que ele pudesse dar. Então, assim, mas nunca me pediram diploma. Mas você eu senti de cara, tanto é que eu falei, você só é formado em jornalismo porque você é muito bom, ô Vitor. Obrigado, Marcos. Olha, vindo elogio de você, eu fico completamente, fico até rosado aqui. Eu não estaria aqui chorando, eu não iria elogiar se você não fosse bom. Você é muito bom, dá vontade de ter outras entrevistas e quando eu tiver um novo livro, de novo estar contigo, seja na Rede Relâmpago ou onde você estiver. Claro, olha só, a Rede Relâmpago está de portas abertas, escancaradas para você nos próximos lançamentos. Nós estaremos juntos lá no dia 20 de março, temos o prazer de nos conhecer pessoalmente, vai ser um prazer também conhecer o Zico, logo de cara, né, frente a frente, e também, claro, com todos os lançamentos próximos que você fizer, você sinta-se convidado a apresentar aqui os lançamentos dos próximos exemplares, tá bom? Obrigado, amigo. Sucesso para você e para a Rede Relâmpago. Meu amigo, vamos brindar agora com a nossa bebida preferida? Vamos lá? Deixa eu encher o copo aqui. Deixa eu botar aqui também. Ó, é zero. Mas é meio... Aqui, ó. Enquanto tem uma pena que você não vai ver, eu já estou mostrando aqui. Você vai ter uma surpresa. O pessoal em casa está vendo. Não contem para ele o que vocês estão vendo. Mas aqui dentro tem zero. álcool, tá? Que é a minha bebida que eu falo para vocês. Ó, essa aqui você pode até dirigir bebendo, tá? Não, eu estou mostrando que é zero. É zero. É zero a cerveja aqui, né? Não tem álcool. Mas aqui o povo vai ver e você vai ver depois, que eu garanto. Um já entregou aqui. Mas a minha não é zero, não. A minha é 10. A minha é 10. Olha aí. No fundo, eu não sei se você está ouvindo, Marcos. Tem o acorde sensacional do Guns N' Roses, Sweet Child of Mine, a música preferida. A música da minha vida. Obrigado, Vitor. Obrigado por isso. Deixa eu só beber aqui. Vamos lá, saúde, saúde. Saúde, alegria, sucesso para todos nós. E você que está aí, que viu essa live até o fim, ou que vai assistir depois no YouTube, tá aqui, ó, o Efeito Zico, como obter índice de rejeição zero na sua profissão, Editora Planeta, lançamento oficial com a minha presença e principalmente a presença do Galinho de Quintino, Zico, no Barra Shopping, na Livraria da Travessa, a partir das 18 horas. Dia 20 de março, eu conto com todos vocês lá. Legal, dia 20 de março, gente, lançamento do O Efeito Zico. Marcos, meu beijo carinhoso, meu abraço para você. Obrigado, que Deus te amigo. abençoe. Muito beijo aqui. Viu? Muito obrigado. Muita saúde. Obrigado pelo espaço, pela divulgação, pela simpatia, pelo papo, alto nível, sabe? E vamos estar junto aí no dia 20 fazendo novas matérias. Vamos sim. Pessoal de casa que ficou vendo a live até agora, um beijo para todo mundo no seu coração e fiquem à vontade, a Rede Relâmpago está aqui, tanto aqui quanto no YouTube. Sigam, compartilhem, porque aqui a gente faz mais que lives. Aqui a gente compartilha conhecimento. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos.